Olá pessoal, a graça e a paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Abacuque. Hoje o estudo vai ser mais simplificado, nós vamos estudar apenas um versículo do capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por este tempo aqui, te agradecer pelos meus irmãos que estão neste momento ouvindo esse estudo e pedir que o Senhor nos direcione neste tempo para que a tua palavra, Deus, seja aplicada ao nosso coração e traga paz para nós nesse tempo de angústia em que nós estamos vivendo. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Quando li esse versículo, pensei, que versículo apropriado para os nossos dias? Que versículo que pode falar ao nosso coração? No tempo de Abacuque, nós sabemos e já estudamos, havia muita angústia. O profeta ele estava angustiado quando ele chegou na presença de Deus. Por conta de tanta atrocidade, de tanto caos que ele estava em seu entorno, né? que ele estava vivendo. E naquele tempo, né, o problema ele só se agravava. Abacuque ora, espera e se depara com um grande silêncio de Deus. Abacuque se depara com o silêncio de Deus e ora novamente. Depois Abacuque recebe a resposta de Deus e fica perplexo, porque a resposta de Deus não é bem aquilo que Abacuque queria, não é bem aquilo que Abacuque esperava, assim como muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós esperamos. Mas acontece que Abacuque, ele retoma o diálogo com Deus e nós podemos aprender muito com o profeta nesse momento da retomada do seu diálogo com Deus, né? E principalmente da sua vida de oração e de fé em meio ao caos que ele estava vivendo. A primeira lição que nós podemos aprender com Abacuque neste momento é que a oração, o clamor aos céus é a atitude do verdadeiro homem de fé. A gente viu, leu, né, conhece que Abacuque ele abriu as cortinas da alma diante do Senhor, ele apresentou a Deus a sua indignação, ele apresentou a Deus o seu temor, a sua angústia, e é bem verdade que a resposta ela não foi imediata, né? A resposta não foi imediata e quando ela veio também não foi aquilo que ele queria ouvir, também não era aquilo que ele esperava ouvir. Mas o mais interessante nesse momento é que a gente pode perceber que a fé de Abacuque ela não foi tocada, ela não foi alterada, ela não foi diminuída, ela não foi abalada. Porque na realidade a gente entende que o relacionamento que Abacuque tinha com Deus, a forma de se envolver com Deus que Abacuque tinha, com todo o conhecimento que ele tinha do caráter de Deus, pôde sustentá-lo no momento em que aparentemente uma correção tão dura e aparentemente injusta, né, pudesse chegar até os seus irmãos, até o povo de Deus naquele exato momento. Uma outra lição que a gente pode aprender com Abacuque em relação à própria oração é que através da oração nós podemos ter discernimento espiritual. É através da oração que nós podemos ter condições de compreender os desígnios de Deus. Só através da oração isso acontece, porque nem sempre a gente vai entender qual é a vontade de Deus ou as ações que Deus está permitindo que nos aconteçam de variados lados, não sei, mas a gente nem sempre vai entender as respostas de Deus, essa é a verdade. Mas pela oração, os olhos da nossa alma, eles podem ser abertos. Pela oração, os nossos ouvidos espirituais podem ser aguçados. Pela oração, nós podemos ser preparados para o que vier, né, para o que está vindo e fortalecidos. Eu acredito que aquelas orações de Abacuque o fortaleceu sobremaneira, ao ponto dele dizer para sua alma, se aquieta agora e vamos esperar aqui na resposta de Deus. A história do princípio ao fim é escrita e dirigida por Deus. Nós cristãos precisamos crer nisso. Que tudo que acontece não foge ao seu controle nem às suas mãos amorosas. Nada pega Deus de surpresa. A gente já conversou sobre isso nas nossas aulas.
E o fim, né, quando chegar, é o fim determinado por Deus. Né? Então, o fim chega, o fim da história chegará, determinado por Deus. E isso lhe trará glória. O mais eficaz, o mais importante agora, é que a gente entenda que tudo vai redundar para a glória de Deus. Não importa quais sejam as circunstâncias, redundarão para a glória de Deus. Na teologia, este controle sobre a história é chamado de providência. Isso mesmo. O livro de Abacuque é um livro que trata de justiça, mas que trata da providência de Deus. E neste momento, nós precisamos crer nessa providência. Tudo o que acontece na história, teologicamente falando, está sob o controle e sob a providência, o governo providente de Deus. Nós não podemos nos afastar dessa verdade jamais. Então, é na oração que nós nos submetemos ao senhorio, ao domínio, ao poderio, ao governo do nosso Deus. É na oração que nós clamamos por socorro, é na oração que nós nos dobramos diante do Todo-Poderoso. A maioria dos evangélicos não tem receio algum de crer que Deus é soberano, de crer que Deus é bom, que Ele é poderoso. Afinal, nós fomos instruídos para quê? Para crer num Deus que governa sobre tudo. E por isso nós oramos. Mas esses conceitos, eles parecem estar em dissonância, muitas vezes, com o nosso comportamento quando algo de ruim nos sobrevém. Ou quando algo de catastrófico sobrevém ao mundo ou às pessoas. Quando as pessoas boas sofrem, quando tudo nos parece ser injusto demais. Parece que esses conceitos sobre Deus, eles somem da nossa mente de tal forma que a gente passa a ter um conceito tão pequeno e tão limitado de um Deus que é tão grande e sobremodo elevado. E aí, muitas vezes, nós proclamamos uma soberania limitada, né, e por vezes errônea. As escrituras, elas não nos fazem promessas de que a maré vai melhorar, de que tudo nos irá bem daqui por diante. Essas não são as promessas das escrituras. Ainda nessa vida, nós estamos já enfrentando e vamos enfrentar situações difíceis e adversas. Mas há algo que as Escrituras nos promete, algo valioso, que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus. Abacuque teve uma perspectiva que muitas vezes nós não temos diante das catástrofes e diante daquilo que nos sobrevém, que nos deixa abalado, como Abacuque estava diante do Pai, né? Diante de Deus e diante de toda aquela situação. Em seu diálogo com Deus, Abacuque recorda do passado, Abacuque recorda do Deus da eternidade, que fez promessas ao seu povo e que eles não morreriam ali naquela emboscada tão dura, porque Deus iria ainda preservar o seu povo. Não importa, queridos, o que nos venha a abater. A nossa fé deve estar no Todo-Poderoso, naquele que reina sobremodo, naquele que reina majestoso e que nós precisamos realmente depositar toda a nossa confiança. Somente com essa perspectiva é que nós não nos desesperaremos com o tempo presente. Depois da oração, de tudo que acontece, do diálogo que ele trava ali com Deus, da forma como ele reconhece o poderio, a soberania, o Deus de toda a eternidade, o santo, aquele que governa sobre tudo. Abacuque agora, no versículo 1 do capítulo 2, ele encoraja a sua alma a esperar na providência. Ele ora e diz que vai ficar em vigilância, atentamente. Ele busca um lugar de sossego para a sua alma, ele busca um lugar de sossego para aquela ansiedade, para aquela angústia que o tomou e que estava tomando o seu coração. Este é o momento de nós buscarmos sossego para a nossa alma. Este é o momento, queridos, de a semelhança de Abacuque, nós nos retirarmos para a torre de vigia, para o lugar de oração e esperar em Deus de maneira vigilante e atenta aquilo que o Senhor quer falar conosco, acalmando a nossa alma. Tudo estava intranquilo ao redor do profeta. Tudo lhe parecia ir muito mal. O exército babilônico estava à espreita, ou melhor, estava a caminho. Aquele exército implacável que foi descrito por Deus e que Abacuque conhecia muito bem.
estava vindo assolar o povo de Deus, acometer aquela nação de coisas terríveis. A promessa, né, da vinda dos babilônicos e a real vinda dos babilônicos era iminente, era certa, e era um exército que eles não podiam resistir e que não teriam vitória sobre eles. Talvez esse seja o nosso cenário atual. Talvez a ciência, os médicos, os órgãos competentes estejam dizendo: está crescendo, está desesperador e a coisa vai piorar a cada dia. Mas no nosso coração precisa habitar a mesma esperança e tranquilidade que habitou no coração de Abacuque no momento em que ele disse: eu vou subir para a torre de vigia e vou esperar atentamente. Abacuque sabia que existia apenas um, não precisava de um exército, era apenas um para o qual os seus olhos poderiam se voltar. Nós temos um Deus para o qual os nossos olhos devem se voltar no momento de alegria, no momento de felicidade, no momento de bonança e no momento de crise, num momento como este. O Deus santo e eterno que governa tudo e todos em todo o tempo e em toda a história. Abacuque, ele reagiu em meio ao caos. Ele não se conformou com o caos que estava ao seu redor, buscou a Deus, passou pelo silêncio de Deus, recebeu a resposta dura do Senhor. Mas ainda assim, ele creu e sustentou a sua fé no Todo-Poderoso, Santo, que governa a tudo e a todos. O perigo se aproxima? Voltemos à torre de vigia. Abacuque, naquele momento, ele disse: vou caminhar em direção ao Altíssimo. Ele mostra para nós que ele caminhou em direção ao Altíssimo. Abacuque, naquele momento, mostra para nós que ele saiu da letargia, que ele saiu da depressão, que ele saiu das entranhas do medo e foi até o Senhor da glória, até o seu Senhor. O perigo se aproxima? Voltemos à torre de vigia. Hoje, os nossos lares são o lugar secreto da oração. A torre de vigia hoje é o seu quarto, como foi o quarto de Daniel, é a sua sala, talvez como foi a cela de Pedro, é o lugar com a sua família, como foi talvez a caverna de Davi e de Elias. Elias e Davi tinham uma caverna. Paulo tinha uma cela, uma prisão, Silas. Daniel tinha um quarto. Nós hoje estamos nas nossas casas, reclusos, esperando o agir de Deus, esperando o agir do Senhor. A esperança da resposta é o teste da fé, queridos. Vamos acreditar que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer com que tudo isso seja resolvido. Diante do trono da graça, nós encontraremos socorro para os tempos de angústia. Abacuque encontrou socorro para a sua alma no Deus Todo-Poderoso. Que nós encontremos o socorro necessário, bem presente na hora da angústia. Que nós encontremos no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer, estamos aqui e vamos continuar orando na nossa torre de vigia, no nosso lugar, na nossa casa, com os nossos familiares, pedindo a Deus que manifeste dos céus a sua misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe.